eu recebi às vezes um convite para pregar na minha outra igreja, e uma vez eu falei de microfone porque eu estava nervosa. E aí o irmão falou assim: você não pode fazer isso, não pode falar que você está nervosa. Eu falei: mas eu estou nervosa, eu não posso mentir. E eu tenho muito temor para falar da palavra de Deus, e para mim é difícil aceitar, embora eu aceite, porque eu sei dos processos, né? Eu procuro estudar, procuro ler bastante para não falar besteira aqui, trazer algo direcionado pelo Senhor, mas é normal. Eu estava no banheiro com a Renata na hora da pausa, e eu falei com ela: eu quero saber quando é que eu vou parar de passar mal quando eu for convidada para pregar, porque toda vez que eu vou pregar me dá um negócio, uma coisa no estômago. Aí ela falou: acho que todo mundo sente um pouquinho disso, daquele frio na barriga, acho que é normal. Mas amém por isso, é muito bom falar da palavra do Senhor e daquilo que Ele faz e pode fazer nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, nós vamos ler a partir do versículo 8, do 8 ao 16. Para nós ganharmos tempo, eu vou começar a leitura, amém? Êxodo 17, versículo 8. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha os homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Amém? Queridos, esse texto ele conta a história de uma grande guerra que estava acontecendo. Os amalequitas eram um povo muito perverso, era uma nação nômade, conhecidos como os terroristas do deserto. Era um povo maligno que combatia há muito tempo o povo de Israel. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e disse: vou combater os amalequitas. Para você ter uma noção de como eles eram perversos, eles escolhiam as pessoas mais frágeis daquela época, então as mulheres e as crianças, e eles matavam e expunham os corpos em praça pública. Então eles eram muito perversos. Josué, a Bíblia manda que Moisés vai em frente a esse povo, e ele escolhe então um homem chamado Josué. Josué era um grande comandante, um grande estrategista, e ele vai combater. E a Bíblia diz que quando Moisés sobe o monte para interceder, eu gostaria de 5 homens aqui para mim. 5 homens. Levanta e vem. 5 homens. Só para exemplificar. Está faltando um. Glória a Deus. Vamos lá. Um vai ser Israel. Tá bom? Pode ser o Renan, Israel. Sansão pode ser os amalequitas. Vem aqui para frente vocês dois. Aqui para frente. Só eles dois. Vem para cá. Aqui nós temos Moisés, Josué e Ur. Então, na
de Moisés. Então eles fizeram isso e Israel ganhou aquela guerra. Amém? A salva de palmas dos participantes. Isso aqui foi só para exemplificar que naquele momento ali eles ganhavam porque tinham duas pessoas segurando o braço de Moisés. E quando a gente fala em Moisés, todo mundo sabe quem ele é. Foi um grande libertador do povo, tirou o povo do Egito, um grande líder. Todo mundo sabe contar a história de Moisés desde o cestinho. E quando nós falamos de Josué, nós sabemos que Josué foi um grande líder, foi um grande estrategista, um homem de guerra que combatia. A gente também sabe quem foi Arão, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote. Mas pouco se fala sobre um outro personagem. E alguém sabe que outro personagem é esse? Que foi citado no texto. Pouco se fala sobre E é sobre ele que nós iremos falar nessa noite, amém? Amém. O que nós vamos aprender nessa noite é o que Deus espera de mim. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Nós vamos aprender com a vida de Essa nova geração que Deus quer levantar, e foi isso que o Senhor ministrou no meu coração durante essa palavra, é que Ele quer levantar a geração Ele quer exemplificar e nos ensinar como nós podemos servir ao Senhor como Nós vamos falar aqui sobre algumas características para que nós possamos fazer parte desse povo que está fazendo algo para Deus e que vai mudar o mundo. Amém? Quem aqui vai mudar o mundo e vai servir a Deus de todo o coração? Quem quer ser essa geração aqui de um amém bem forte? O que nós podemos aprender é que a geração de é uma geração de voluntários. Gente comum, gente como você, gente como eu, gente simples que decidiu entregar a vida por amor a Jesus, que resolveu trabalhar, gente que resolveu servir, que resolveu fazer o que era necessário, mesmo que seja segurar o braço. Gente que resolveu fazer para Jesus, mesmo que seja segurar o braço. Porque Deus, Ele quer levantar no nosso tempo uma geração diferente. Ele quer levantar uma geração de voluntários, de pessoas que servem por amor, com amor e por paixão. Eu não sei se você sabe, mas um salmo muito citado também, além do Salmo 23, o Salmo 91, é também o Salmo 110. Ele é um salmo profético e ele fala de Jesus e da igreja triunfante de Jesus, que vai ganhar o mundo para Deus. E ele diz no versículo 3: o seu povo será muito voluntário no dia do seu poder. O seu povo será muito voluntário no dia do seu poder. Essa é a geração que Deus quer levantar. Essa é a geração que Deus quer levantar nos dias de hoje. Uma geração de voluntários. Deixa eu te dizer uma coisa. Acabou o tempo em que o pastor precisa implorar para as pessoas seguirem Jesus. Acabou o tempo. Nós somos parte de uma geração que não precisa ser convocada. Somos parte de uma geração que não precisa mais ser convocada, mas de uma geração que se apresenta voluntariamente para servir a Jesus. Será que você conseguiu entender isso que eu acabei de falar? Nós não estamos num tempo, querido, em que você precisa ser convocado para trabalhar pelo Evangelho, que você precisa ser convocado para fazer
uma geração disposta. O seu povo será muito voluntário no dia do seu poder. Também diz no texto que será com ornamentos de santidade. Querido, não adianta só servir. Não adianta só se colocar a serviço. Você tem que servir ao Senhor da maneira certa, da maneira correta. Você tem que servir ao Senhor com integridade. Você tem que servir ao Senhor com caráter. Você tem que servir ao Senhor em santidade. Fica claro aqui nesse texto que não basta apenas nós servirmos ao Senhor, mas existe um jeito certo de servir ao Senhor. Tem um jeito certo de sermos voluntários. O texto diz: tu tens o orvalho da tua mocidade. Essa é uma geração jovem, uma geração apaixonada. Eu não sei se você percebeu, mas nos dias de hoje eu tenho visto um avivamento no meio dos jovens. Eu tenho visto muitos pastores que são jovens, muitos líderes que são mais jovens. Eu tenho visto, às vezes, na internet, vídeos de adolescentes sendo tomados pelo Espírito Santo, sendo tomados pelo poder de Deus, se deixando serem usados. Adolescentes e jovens que querem seguir um chamado específico. Esse é o orvalho da mocidade. É gente dando a vida para Jesus. É gente dando a vida para Jesus. Antigamente eu não via pastores jovens, eu não sei vocês, mas hoje em dia nós temos visto vários pregadores da palavra. E que coisa linda que é. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, mesmo tão novos, já pregando com tanta unção, com tanta autoridade no poder de Deus, fazendo tantas coisas e começando muitos movimentos. Mas quando fala aqui de orvalho da mocidade, não é simplesmente na idade, mas é na paixão, é na vontade de fazer acontecer, é na vontade de servir, é com fervor. Eu me orgulho porque aqui na igreja nós temos pessoas que já não são consideradas jovens, mas que adoram com fervor. A irmã Bia é um exemplo disso. Coloca muito jovem no chinelo, não é? Coloca muito jovem no chinelo. Essa mulher sobe um monte, roda 7 voltas no monte, sobe o morro aqui, às vezes ainda traz Joaquim junto, tá aqui terça-feira, tá fazendo almoço, tá fazendo campanha, e quantos outros irmãos estão aqui fazendo? E um monte disso tá aqui também. É para carregar peso, carrega, depois fica tudo na coluna, não Daniel também, mas estão aqui fazendo com amor, fazendo com fervor, fazendo com paixão. Nós precisamos de uma geração que adora e serve ao Senhor com essa paixão, com esse amor, com esse fervor ao Senhor. E o texto também vai dizer: desde a madre da alma, ou seja, desde o romper do dia. Isso nos traz uma lição de urgência. Desde o romper do dia, urgência. Nos fala de disposição, de vontade de fazer. Acabou o tempo dos preguiçosos. Acabou o tempo dos preguiçosos. Isso que eu estou falando aqui, querido, pode parecer duro para alguns irmãos, mas é verdade. Se você quer servir ao Senhor, se você quer servir ao Senhor da maneira certa, a preguiça não pode fazer parte da sua vida. Disposição, vontade de fazer. Aquele papo de, olha, eu não estou no culto hoje não, porque, esfriou, cansada, que não sei o quê, não vai dar para ir no culto. Não! Deus está levantando uma geração que ama servir, que está disposta, que trabalha às vezes a semana inteira sem querer trabalhar, porque vamos ser sinceros, quem é que gosta de acordar cedo para ficar o dia inteiro ralando, pegar transporte público e depois ir para casa? A gente faz por quê? Por causa da necessidade, porque precisa trabalhar, precisa ganhar o sustento, trazer o dinheiro para dentro de casa, para botar comida em casa. Mas por que quando é para o Senhor, às vezes nós temos preguiça? Estou cansada, irmão, todo mundo trabalha, todo mundo tem filho, todo mundo tem coisa para fazer. Às vezes a gente vem para a igreja, sabe nem como que chegou aqui, já veio no automático, mas a gente vem. Nós não estamos no tempo de preguiçosos no reino de
fazer um trabalho para Jesus, entregue de todo o coração e da melhor forma que podemos fazer. Nós precisamos entregar o nosso melhor, porque é esse o povo que Deus escolheu. Uma geração que ama servir, que dá no coração. E fala também no texto sobre ser cheio do Espírito. Deus quer levantar uma geração que ama, que ora, que jejua, que faz não para aparecer, mas faz porque ama o Senhor. Que faz não para ganhar holofotes, mas porque ama o Senhor. Uma geração de voluntários. Provavelmente você entrou aqui nessa noite e você já foi servido de alguma forma por alguém. Ou alguém ali na recepção, que quando você entra te dá um sorriso, diz seja bem-vindo em nome de Jesus. Ou se você já recebeu de repente uma oração de um irmão que foi até você para orar por você. De repente você leu a letra da música que a Midianita, tô brincando, que a irmã da Mídia botou ali para você ler e poder louvar junto. Você está aqui no meio de pessoas que escolheram se voluntariar por amor ao Evangelho. Isso é vontade de fazer a obra, de gente que está disposta a entregar a vida para Jesus. Era esse homem. Era esse homem. Ele foi embora e talvez o nome dele nem deve ter sido celebrado no meio em que ele estava. Talvez a honra tenha ido para Josué, para Moisés, mas ele não estava nem aí. Tinha feito a parte dele, mas ele não estava nem aí para holofotes, porque Deus quer levantar no nosso meio uma geração que diz: eu fiz parte disso. Uma geração que diz: eu fiz parte, mesmo que agora não tenha vindo para mim. Eu fiz parte, mesmo que meu nome não tenha sido mencionado. Eu tive participação nessa vitória. Eu colaborei, eu estava lá. Eu fiz por amor a Jesus, não pelo que as pessoas podiam fazer para mim. Romanos 12:11 diz: nunca lhes falte o selo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. A Bíblia diz: sejam fervorosos. Fervorosos no grego vem de calor, de intensidade, de paixão. Você precisa ser uma pessoa apaixonada. Nós precisamos ser uma pessoa, uns servos do Senhor apaixonados, que tem aquele brilho nos olhos de: eu amo Jesus, eu amo estar aqui, eu amo fazer parte disso, eu amo servir, eu amo a obra do Senhor, eu amo a igreja, eu amo esse trabalho, eu amo esse ministério. É sobre se importar com o outro. Pessoas que se importam com pessoas. Quantos testemunhos nós escutamos de missionários, pessoas que entregam a vida toda para Jesus, deixam às vezes parentes, deixam trabalho, deixam muitas coisas para ir para os campos por amor a vidas, por amor às pessoas. Aqui a pergunta não é em que ministério eu vou seguir, mas a quem eu vou seguir. A pergunta que eu te faço nessa noite não é em que ministério você vai servir, mas a quem você vai servir. Porque muda completamente. Quando nós pensamos a quem nós estamos servindo, não importa onde. Não importa se é no banheiro, não importa se é no banco, não importa se é louvando, não importa se é pregando, não importa se é na mídia, não importa se é na cantina. A quem eu estou louvando, a quem eu estou servindo, por quem eu estou servindo, por quem eu estou fazendo. E uma pergunta que nós vemos muito comum, principalmente nos meios dos jovens, é: como eu vou encontrar o meu chamado? Aonde é o meu chamado? Como eu sei aonde eu posso servir? Que a melhor forma de nós encontrarmos o nosso chamado é servir. Então, de repente, você está aqui nessa noite no culto e você ainda não se encontrou em chamado algum, não se encontrou em nenhum ministério, mas eu quero te dizer, a melhor forma de você saber qual é o seu chamado é servir no Senhor. Porque aí você vai ver onde você tem aptidão, aonde você se desenvolve, como você pode servir melhor. É a partir daí que você vai saber qual é o seu chamado. Deus quer levantar uma geração. Ele quer levantar uma geração que adora, uma geração que serve. Nós não viemos aqui por dinheiro, por bênçãos, mas nós viemos aqui para servir
ao Senhor, para orar por alguém, para animar aquele que está desanimado. Deus quer levantar uma geração de voluntários. A Bíblia fala daquele homem ali no meio do caminho ferido. Vários passaram por aquele homem, ninguém fez nada. Mas quem ajudou aquele homem? O samaritano. Ele foi a última pessoa que a gente poderia imaginar que ia ajudar aquele homem ali no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que ele não só ajudou, ele pagou para ajudar. Ele disse: cuida dele, leva ele para uma hospedaria, porque tudo que ele gastar, eu pago. Se for pela eternidade de uma pessoa, nós vamos pagar. Nós vamos tirar do nosso bolso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu estou falando para mim e para você. E eu quero que você adore o Senhor por isso e celebre onde quer que você esteja o nome do Senhor. Porque se de repente eu estivesse aqui dizendo para você que você vai ganhar R$1 milhão, você estaria aqui dando glória, gritando: aleluia! Glória a Deus, é meu, eu recebo! Mas quando nós estamos aqui falando de voluntariado, de servir Jesus com amor, muitas das vezes não é o que nós escutamos. Nós estamos sempre muito dispostos a receber do Senhor. Foi falado sobre o dízimo e oferta. Nós estamos sempre muito dispostos a receber do Senhor, receber bênção, causa da justiça, dinheiro, muito dispostos a receber do Senhor. Mas muitas das vezes, quando é para se voluntariar, para fazer, para entregar, nós não temos a mesma animação, não temos a mesma empolgação. E uma prova disso é que às vezes eu acabei de falar para você celebrar o seu lugar e ninguém celebrou. Eu acho que você está distraído. Será que você pode celebrar o nome do Senhor agora? Será que você pode celebrar e dar glória, dar um aleluia? Porque ele quer uma geração, querido, que se alegra em se voluntariar, que se alegra em entregar. Senhor, é muito bom receber de ti, é muito bom receber, mas melhor do que receber, Deus, é entregar a minha vida inteiramente, é entregar a minha adoração, é entregar para o Senhor o meu serviço. Senhor, é poder orar por alguém, ser canal de bênção na vida de alguém. É, Senhor, de repente pagar para que alguém tenha acesso à eternidade, para que alguém seja tocado por ti. Jesus, ele foi servido o tempo todo no seu ministério. Aonde Jesus ia, as mulheres iam acompanhando. Já imaginou Jesus com a comitiva dele, os discípulos, indo para lá e para cá, em viagens? Tinha alguém ali para poder cozinhar, para poder ajudar, para poder lavar as roupas de Jesus? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? As mulheres estavam servindo Jesus com seus dons, com seus talentos, com seus recursos. Nós estamos aqui para servir a Jesus com tudo o que temos. Não é uma parte, não é outra parte. Nós estamos servindo a Jesus com tudo o que temos. E quando eu estava falando, preparando essa pregação, eu lembrei do texto que fala do jumentinho onde Jesus entrou. Eu lembrei do texto onde diz que Jesus ele faz uma entrada triunfal em cima de um jumentinho. As pessoas sempre falam do jumentinho, mas ninguém fala do homem que prestou o jumentinho. Já reparou nisso? Todo mundo fala do jumentinho, mas ninguém lembra do homem que emprestou o jumentinho. O texto diz: manda ele emprestar ao Senhor e logo o devolverá. Que coisa linda aquele homem emprestar um jumentinho para Jesus, para ele fazer uma entrada. Mas o mais legal e o mais incrível de tudo isso é que Jesus, ele diz: fica calmo, porque eu vou devolver o seu jumentinho. Você conseguiu entender o que eu acabei de falar? Eu não sei você, mas aqui é o lugar do dono do jumentinho. Eu e você, voluntários do reino de Deus, dispostos a dar o nosso melhor. Às vezes é pouco, mas é o nosso melhor. O Senhor está te fazendo um convite nessa noite. Cadê o seu jumentinho? Cadê aquilo que você tem para me entregar? Me dá o que você tem, eu prometo que eu vou te devolver.
Eu prometo que eu vou te devolver acrescido de bênção, acrescido de favor, acrescido de graça. O que você tem para me oferecer hoje? O que você tem para me entregar hoje? Não é amanhã, não é o que você me entregou ontem. O que você tem para me entregar hoje? O Senhor está te dizendo, me entrega, porque eu vou devolver para você acrescido de graça, acrescido de bênção, acrescido de favor. Os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, o seu recurso, eu não sei o que é, mas Deus quer levantar uma geração de voluntários. Diga comigo, voluntários. Voluntários. O Senhor não só quer levantar uma geração de voluntários, mas Ele quer levantar uma geração de anônimos. Talvez você nunca tenha ouvido alguém pregar sobre um. Eu nunca tinha ouvido alguém pregar sobre um. Mas é justamente por isso que nós estamos aqui. Porque esse é o tipo de geração que Deus quer levantar nos últimos dias. Acabou o tempo do superstar evangélico. Acabou o tempo das pessoas que para servir tem que ter alguma coisa. Tinha gente antigamente, eu lembro que antigamente as igrejas tinham aquelas cadeiras aqui atrás, não é? Tinha gente que só servia se fosse para sentar atrás do pastor. É ou não é? Tinha gente que só servia se sentasse atrás do pastor. Não podia sentar aí, tinha que sentar aqui em cima. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Tem igreja que tem isso até hoje. Mas esse não pode ser o motivo do nosso serviço. Nós não podemos deixar para servir ao Senhor só se nós tivermos um título, se nós formos um dirigente, se o nosso nome for destacado. Não! Essa é uma geração de anônimos. Talvez ninguém nem tenha falado de um, mas nós não precisamos ser conhecidos na terra. E isso é tão importante quando você entende que você não precisa ser conhecido na terra. Se você for conhecido na terra, glória a Deus por isso. Porque Deus escolhe pessoas para poder fazer conhecido na terra. Mas entenda, esse não é o nosso propósito. O nosso propósito maior é sermos conhecidos no céu. Aleluia. É sermos conhecidos no céu. É lá que nós precisamos ser conhecidos. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nisso. O nosso maior propósito é sermos conhecidos no céu. É a geração que quando levanta, os anjos começam a glorificar, dizendo: glória a Deus! Glória a Deus que o Bia levantou! Glória a Deus, o leão se levantou mais um dia! Ele vai botar fogo no capeta, fogo nele, como a pastora falou! Glória a Deus que o Marcelo se levantou, ele vai fazer diferença no trabalho dele! Glória a Deus que o Edmilson se levantou, ele vai abençoar muitas vidas! Glória a Deus porque a minha igreja se levantou! Mais um dia, o inferno vai ficar louco com ele! É isso que tem que ser feito! Nós temos que ser conhecidos no céu! O céu tem que celebrar o nosso acordar, de pensar: esse meu filho, essa minha filha, ela faz um estrago no inferno, ela vai acordar para saquear o inferno. Hoje vai ter gente que vai se converter, hoje vai ter gente que vai ouvir a minha palavra, hoje vai ter gente que vai ouvir o meu amor. E da mesma forma que você tem que ser conhecido no céu, você também tem que ser conhecido no inferno. Como assim, Davi? Você tem que ter uma foto de procurado lá no inferno. Tem que ter lá no inferno: procurado, Daniel, vamos pegar esse cara. Tá tocando terror com a gente? Não dá não. Foto de procurado, celebrado no céu, procurado no inferno. Celebrado no céu, procurado no inferno. A gente até brinca com essa frase, né? Porque já tiveram outras pessoas que falaram isso. E eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim: eu acho que não tem foto minha de procurar no inferno, de tem um outdoor, um painel de LED, porque cada luta que eu enfrento é cada luta. Mas se você for conhecido na terra, glória a Deus por isso. Mas o importante é que nós sejamos conhecidos no céu. Não é servir porque nós somos fulano, porque nós somos beltrano, porque nós somos isso e aquilo. A gente serve por amor. A gente serve com interesse de coração. Se o pastor chamou meu nome, glória a Deus. Se o pastor não chamou meu nome, glória a Deus também.
do 12 ao 18. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas é a segunda vez que U é mencionado na Bíblia. Não fala nada desde a primeira vez, só fala o que nós lemos aqui, mas na segunda diz que Moisés vai subir o monte para receber os 10 mandamentos e ele tem que escolher uma pessoa para ser chefe, para comandar e resolver os problemas. Então ele escolhe Arão e Ur. Ur teve um upgrade, não teve? Fala só, Ur era só um segurador de braço. O cara só segurou o braço e depois ele estava ali comandando o povo, à frente do povo, como líder do povo. Ele foi fiel ao povo. O que nós aprendemos com U nesse momento é que U foi fiel ao povo. E então Deus acrescentou a vida dele. Querido, deixa eu te dizer, tem muita gente querendo liderar nas igrejas. Tem muita gente querendo resolver problemas. Tem muita gente querendo chefiar. Tem muita gente querendo aparecer. Mas poucos são os que resolvem segurar o braço. Muita gente querendo chefiar. Poucos dispostos a segurar o braço. Muita gente querendo liderar. Muita gente querendo resolver problemas. Mas não chega lá porque não passou pelo segurar de braço. Não passou, mas deixa eu te dizer. Quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Quando eu estava preparando essa palavra, me lembrou de uma outra pregação que eu trouxe sobre multiplicação dos pães e peixes. E uma verdade é que, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, aqueles discípulos estavam super cansados. Eles tinham vindo de viagens missionárias, tinham feito vários milagres, tinham ajudado a curar pessoas, libertar de demônios, tinham feito várias coisas e eles ainda assim ficavam trabalhando para dividir aquele pão, aquele peixe para as pessoas. Mas a Bíblia diz que no final da multiplicação eles voltaram com 12 cestos cheios de comida. Você consegue entender o que Jesus está nos ensinando nessa noite? Uma geração leal é aquela que é fiel ao povo, é aquela que não liga de fazer pequenas coisas, não liga de segurar o braço, porque sabe que Deus acrescentará a sua vida. Deus acrescenta. Ele foi leal à liderança e agora ele podia resolver os problemas do povo. É como se Moisés estivesse falando: agora você está preparado para liderar. Pelo que você passou e como você foi fiel a mim, você está preparado para liderar. Assim é o céu. Quando fazemos com amor, quando fazemos com interesse de coração, o próprio Senhor trata de nos honrar. Nós não precisamos esperar a honra de homens. Nós não precisamos esperar a honra da terra. Sabe por quê, querido? Quando você está aqui fazendo pelo Senhor, fica tranquilo. Ele vai tratar de te honrar. Ele vai tratar de acrescentar a sua vida. Amém? Ele acrescenta. Moisés não teria colocado U se ele não fosse 100% leal. Essa é a geração que Deus ama. Essa é a geração que Deus honra. E deixa eu te dizer uma coisa que nós aprendemos com isso aqui: nunca fale mal da sua liderança. Nunca fale mal da sua liderança. Nunca fale mal do seu pastor. Não fale mal da sua liderança, do seu líder de célula, da sua igreja. Não fale mal. Sabe por quê? Só pessoas medíocres falam mal da liderança. Ai, Thalita, essa palavra é muito dura, mas é verdade. Deus não nos chamou para falar mal da liderança que Ele mesmo colocou. Meu líder de célula, a líder da IBD, não importa. O Senhor nos chama para honrar a nossa liderança. Quer ser grande? Quer ser honrado na vida? Seja leal. Seja nobre. Essa semana retrasada, eu comentei isso na célula. Eu estava na internet, no Instagram, e tem uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mais ou menos a minha idade, e ela foi nascida e criada no Evangelho. Ela já está na igreja há muitos anos, e já é a segunda vez que ela tem uma recaída e se afasta. E aí ela está, você vê nas palavras dela, o quanto ela está endurecida com a igreja, o quanto ela se fechou para isso. Ela fez uma caixinha de perguntas, falando
escrevendo assim, coisas bizarras que já aconteceram na igreja. E muitas pessoas comentando. E aí, uma dessas vezes que ela falou, ela disse assim: porque eu não estou na igreja, mas meus amigos que estão na igreja vivem falando várias coisas. E aquilo me entristeceu tanto, porque nós às vezes não medimos o peso das nossas palavras. Essa é a mais pura verdade. Nós não medimos o peso das nossas palavras. Nós não medimos o quanto a nossa palavra pode afastar alguém ou fazer com que alguém nunca queira entrar numa igreja. Nós não escolhemos os ambientes que nós vamos falar as coisas. Queridos, isso deve entristecer tanto o coração do Senhor, porque às vezes a sua palavra afasta alguém do Evangelho. A sua palavra vai fazer com que alguém nunca mais queira entrar na igreja. E eu respondi ela porque muito nós temos visto o mundo se levantando e falando tudo que eles querem. E a igreja às vezes tem se omitido, não tem falado. Tem deixado a falsa verdade por aí ser dita como se fosse uma verdade que a gente sabe que é mentira. E eu respondi a ela e falei assim: por que você não fala sobre todas as decepções que você teve na sua família, na balada, nas festas em que você anda, nos seus relacionamentos? Ou então, por que você não fala de tudo que você aprendeu na igreja? Porque ela era levita, ela louva, ela tem uma voz abençoada. Eu falei: por que você não fala de tudo que Deus já fez, de quantas pessoas incríveis que você já conheceu? Deixa eu te dizer, é isso que nós temos que falar a respeito da casa do Senhor. Porque na minha igreja tem pessoas difíceis. Querido, onde não tem gente difícil? No trabalho tem gente difícil, eu tenho que aprender a lidar. Às vezes na própria família tem pessoas difíceis, eu tenho que aprender a lidar. Às vezes na rua, nos relacionamentos, em tantos lugares, todo lugar tem pessoas difíceis. Por que na igreja não teria? A diferença é que nós estamos no lugar certo, porque aqui nós somos tratados, aqui nós somos exortados, como estamos sendo exortados agora. Essa palavra também é para mim. Aqui nós estamos sendo curados, aqui nós estamos recebendo tanto de Deus. É isso que nós temos que falar. O que o Senhor já fez na sua vida? Da onde Ele te tirou? Quantas vezes Ele já te livrou de problemas? Quantas pessoas já não abençoaram a sua vida, seja com uma palavra, uma oferta, dentro das igrejas? Nós às vezes usamos desculpas de tantas coisas que passamos nas igrejas para não querer retornar. Mas o Senhor nos faz um convite: não falem mal da liderança, não falem mal da sua igreja, falem palavras de bênção. Digam palavras de bênção. Você dificilmente vai ver uma pessoa de sucesso perdendo tempo falando dos outros. Você consegue imaginar o Steve Jobs falando mal dos outros? O cara não tem nem tempo para isso. Trabalha a peça, tem várias coisas para fazer. Isso é uma coisa que o Senhor tem falado no meu coração. Nas rodas. Que rodas você tem andado? Será que são rodas onde as pessoas só ficam falando mal dos outros? Porque você viu fulana fez isso, não concordo, não acho legal. Se afasta. Para de frequentar esses lugares. Você não recebe nada de bom ali. E se alguém falar com você, repreende: olha, não fala mal porque eu não quero saber. Guarda para você. É isso que Deus quer, uma liderança leal. Sabe por quê? Se não somos leais a pessoas que estamos vendo que são nossos líderes, como podemos ser leais a Deus? Como nós podemos dizer que somos leais a Deus se nós não fazemos o básico? O básico! Isso é para tudo, não é só em questão de lealdade. Nós dizemos tantas coisas para Deus, mas às vezes não fazemos o básico. Uma geração leal e uma geração comprometida com a santidade. A tradução judaica diz que ele era tão comprometido com a santidade que quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, o povo lá embaixo quis fazer um bezerro de ouro. E ele não quis que aquilo acontecesse. É como se ele falasse: não vamos vender nossos valores, não vamos fazer isso, não podemos fazer isso. Nós precisamos ter compromisso com a santidade, precisamos ser fiéis a Deus. E na tradução judaica, algo que não é uma coisa certa, porque nunca foi afirmado, mas o que nós entendemos é que o povo ficou com tanta raiva de que mataram. Ele não foi citado nenhuma outra vez na Bíblia. Então, quando eu estava pesquisando e lendo sobre, uma das hipóteses é que aquele povo matou. Por quê?
que eles fizessem o bezerro de ouro. Mas não é nesse ponto que eu quero focar. O que eu quero te dizer é que não basta servir. Não basta servir de qualquer maneira. Nós temos que servir ao Senhor em santidade. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, não recebemos apenas perdão pelo nosso pecado, mas poder para vencer o pecado. Você consegue entender a diferença disso? Quando nós recebemos perdão do Senhor, nós não recebemos apenas o perdão, mas poder para vencer o pecado. O Senhor, Ele te dá poder para vencer o pecado. Muitas pessoas querem perdão, mas querem continuar numa vida carnal. Uma vida que alimenta a carne. Tem uma ilustração que diz que um pastor da Indonésia viu uma galinha ser morta, decapitaram a galinha e a galinha sem cabeça começou a correr. Saiu a galinha correndo. E aí a galinha decapitada começou a correr. E a gente sabe que a galinha está morta. Ela estava correndo, mas ela estava morta. Por quê? Entende-se que se você não tem oxigenação no cérebro, morreu. Como não tinha cabeça, está morta. E não é só a galinha, tem alguns outros animais que também acontece isso. A barata, dizem que dias ela fica se mexendo mesmo depois de morta. O pombo, se você cortar também, ele ainda continua se mexendo. Por quê? Por causa dos impulsos da carne. E além de todos esses animais, ainda tem o crente. Porque o crente, ele continua ainda. Morre, mas ressuscitei. Morre, mas ressuscitei. Morre, mas ressuscitei. Querido, vê se pode uma coisa dessa. Nós dizemos que morremos por pecado, mas todos os dias voltamos pro pecado. É como falar: Jesus, eu estou morrendo pro pecado hoje, eu vou morrer, mas no dia seguinte ressuscita. O pecado está lá, fica flertando com o pecado. Querido, não é de qualquer jeito que se serve a Jesus. Não adianta você continuar alimentando os impulsos da carne. Eu posso citar vários exemplos, mas não adianta nós continuarmos os impulsos da carne, vivendo a declarar, vivendo por aí traindo, falando mal, vivendo fazendo tantas coisas em sites pornográficos, porque, querido, pecado, Jesus tem que dar apelido para pecado. Pecado é pecado. Não é de qualquer jeito. Nós não podemos andar por aí escutando o que não devemos, porque, deixa eu te dizer, às vezes nós tratamos alguns pecados como os pecados pequenos que nós podemos ter. Escutando qualquer música que fala coisas horrorosas, músicas que declaram coisas horrorosas, falando qualquer coisa, andando em qualquer lugar. Não podemos negociar os nossos valores. Não podemos adorar outros deuses. Só o Senhor Deus é o nosso Deus. Uma realidade é que muitos chamam o Senhor de mestre, mas não estão dispostos a ouvir como mudar, a maneira que deve mudar, como se vestir, como servir. E por último, o que nós precisamos é ser uma geração que reproduz gigantes espirituais. Nós precisamos reproduzir gigantes espirituais. Eu preciso produzir gigantes espirituais. Deus honrou tanto a vida de um, que a Bíblia diz que Deus escolheu um homem, que Deus capacitou e encheu para que fosse o construtor do tabernáculo, a arca da aliança, no lugar onde habitava a presença de Deus. Bezalel era neto de um. A Bíblia diz que Deus o encheu para fazer algo grande. Aleluia! Poderia ser só Bezalel descrito na Bíblia, mas foi descrito que Deus queria honrar o legado de um, o coração, a paixão, o serviço de um. A forma que Deus encontrou de honrar o legado de um foi abençoando, dando uma porção nova, derramando algo novo sobre a vida do neto de Bezalel. A geração de um reproduz gigantes espirituais. Quando você resolve entregar a sua vida por amor e em serviço a Deus, a sua geração será poderosa
poderosa na terra. Quando você resolve entregar, servir ao Senhor com interesse de coração, a sua geração vai ser poderosa na terra. Quando eu, pastor Bonito, oramos pela Alice, nós declaramos várias palavras de bênção sobre a vida dela. Nós oramos e falamos, Deus, abençoa a vida da Alice, que ela seja uma grande mulher de Deus, que ela venha casar com um homem segundo o coração, que o Senhor venha abençoar os filhos dela, os netos dela, que ela venha servir ao Senhor, que ela venha te amar, que ela venha ter o Senhor como melhor amigo. Nós declaramos várias coisas sobre a vida dela. Essa é a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós temos que ser a geração de e temos que preparar a próxima. Temos que preparar a próxima. Precisamos gerar uma geração que ama servir a Jesus. Precisamos ensinar os menores a ser parte disso. Me dói meu coração quando eu vejo tantos pais e mães deixando a criança mandar. A criança escolhe quando vai para a igreja. Mãe, não vou hoje porque eu não quero acordar cedo. Tá bom, não, pode dormir. Mãe, não vou faltar hoje muito porque eu vou para tal lugar, tá bom? Pode ir. Me dói no coração. Sabe por quê? Os nossos filhos, eles aprendem pelo nosso exemplo. Os nossos filhos, eles vão aprender se nós ensinarmos. Se nós não ensinarmos, você pode ter certeza que na rua ele vai aprender coisa errada. Nós obrigamos às vezes os filhos a irem para a escola, mas quando é igreja nós estamos de qualquer jeito. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me acordava na marra para ir para a igreja. Vocês acham que eu queria sempre ir para a igreja? Hoje eu sou adulta, mas quando eu era adolescente eu queria dormir. E minha mãe me acordava, vai para a igreja, porque você acorda cedo para ir para a escola. Se fosse para acordar cedo para ir para a praia, se fosse para acordar cedo para sair, toda mãe já falou isso, né? Você vai para a igreja sim. E me acordava e me obrigava a ir para a igreja. Mas com isso, o que eu aprendi? A ter compromisso, aprendi a ter responsabilidade, aprendi que não é porque Deus é Pai, que Ele é amoroso, que Ele ama, que eu posso fazer as coisas de qualquer jeito. E eu tenho ensinado a mim da mesma forma. Mãe, não quero acordar, mas vai para a igreja. Vai para a igreja, porque é lá que você vai se preparar, vai receber princípios que vão te preparar para toda a sua vida. Infelizmente, lá fora, o menino está jogando coisas no ouvido dos adolescentes, das crianças, o tempo inteiro, dizendo que muita coisa errada é normal. Que nada a ver. Você tem que seguir seu coração. Segue o que te faz feliz. Tudo armadilha de Satanás. É aqui que teu filho, tua filha é preparado para enfrentar esse mundo lá fora, saber o que é certo e errado, não se deixar levar pela palavra dos outros, por influência de amigo. Mas sabe o que acontece? Nós não priorizamos o reino. E sabe o que acontece também? Muitas vezes não somos exemplos dos nossos filhos. Às vezes nós, como pais, eu não me boto nisso porque eu não sou assim, mas às vezes muitas pessoas faltam à igreja por qualquer motivo. Sabe o que meu filho vai aprender? A minha mãe, que é adulta, faz o que ela quer. Por que eu tenho que ir? Filho aprende por exemplo. Filho aprende por exemplo. Não adianta você dizer que o filho tem que ir para a igreja, que tem que agir assim, não sei. Não é mentira. Não, você está falando mentira. Alguém ligou, você não quer atender? Diz que eu não estou em casa. Filho aprende por exemplo. Se você quer verdadeiramente preparar a próxima geração, a geração de que serve, que ama, que prioriza o reino, que tem interesse de coração, que vai usar toda a sua força, a sua juventude para louvar o nome do Senhor, para honrar, para servir, seja exemplo. Não abra brecha para Satanás agir. Deus nos deu um presente. E eu quero que a Alícia seja uma bomba no inferno. E eu tenho certeza que você, como pai e mãe que está aqui, que você quer também que seus filhos sejam como uma bomba no inferno. Que vão levantar de manhã e falar de Deus para os outros. Que vão amar o Senhor. Que o diabo vai ficar louco com ele. Querido, nós precisamos levar a sério a próxima geração. Eu sei que é uma palavra dura de ouvir, mas o Evangelho não se trata só de bênçãos. Não se trata só do favor de Deus, de te abençoar, de fazer o Evangelho. Não é só sobre isso.
Deus, Ele quer honrar a sua servidão. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar nessa noite. O que o Senhor quer de nós nessa noite é uma geração disposta a segurar os braços do líder. É uma geração disposta a fazer um pouco, mesmo que não seja visto, reconhecido, mesmo que não ganhe holofotes, porque certamente o Senhor te colocará num lugar maior. Certamente o Senhor virá com uma porção nova, com um favor sobre a tua vida. Mas Ele quer de nós uma geração disposta, uma geração que não coloca desculpas, mas diz: Senhor, se for pelo teu reino, eu estou disposta a morrer, a fazer o que for preciso. Tem uma música que diz: por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que nós estamos verdadeiramente gastando a vida por Jesus? É lindo cantar: por Ele que eu gasto a minha vida, mas marca por 6 horas, nós chegamos aqui 7 horas. É por Ele que eu gasto a minha vida. Vamos fazer uma vigília. Ah, eu não vou porque eu não posso, não aguento ficar acordado. É por Ele, Senhor, é por Ti que eu gasto a minha vida. Mas vive falando mal do líder, vive falando mal da igreja, vive levantando maldição contra a família, vive dando mau exemplo para os filhos. É por Ele que você tem que gastar a sua vida, querido. Essa palavra aqui é como um espelho para mim e para você, onde você olha nesse espelho e você vê o que você está refletindo. Se as igrejas espalhadas pelo Brasil dependessem do seu comprometimento, como estariam as igrejas hoje? Se o Evangelho dependesse do seu comprometimento, da sua responsabilidade, da sua servidão, como estariam as igrejas hoje? Será que o Evangelho continuaria sendo pregado? Ou será que todos estariam dormindo? Deus nos chama para um momento de despertar. Deus nos chama para um novo tempo. Nós todos queremos viver coisas grandes com Deus, queremos nos destravar, queremos ir para outros lugares. Mas, querido, se não formos fiéis aonde Ele nos colocou, não poderemos avançar. Se não formos aqueles que fazem um pouco, como poderemos ser colocados sobre o muito? Se não estivermos dispostos a segurar no braço o dia inteiro para que a causa de Jesus seja ganha, como foi naquela guerra, como poderemos liderar? Como poderemos levar outros? E quando eu estou falando aqui sobre você ensinar a próxima geração, Thalita, eu não tenho filhos, mas tem um novo convertido do teu lado. Thalita, eu não tenho filhos, não importa. Vai chamar alguém e vai falar assim: deixa eu te explicar sobre a palavra de hoje. Deixa eu te ajudar nisso daqui. Como que você pode se fortalecer no Senhor? Olha, conta comigo. Você precisa de oração? Eu oro por você. Olha, Deus é assim. Jesus te ama. Jesus isso, Jesus aquilo. Não coloque empecilhos com a agir de Deus. O Senhor está nos chamando para ser uma geração diferente. Uma geração diferente. E tem um louvor que fala que não passe de nós o seu espírito, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós o teu querer. Que não seja preciso levantar outra geração. Que na nossa geração, que nos dias de hoje, nós possamos nos colocar de pé, como uma igreja que nós cantamos aqui, que não se deixou abater ou destruir pelo Coliseu, pelos leões, por tantas coisas, mas que continuou de pé pela causa do Evangelho. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Fale com o Senhor. Seja sincero. Tira as máscaras, como foi falado aqui. Fala com o Senhor: Deus, eu tenho te servido da melhor forma que eu posso? Será que eu tenho colocado desculpas para te servir? Será que eu tenho feito de qualquer jeito? Deus, será que eu tenho sido uma boa mãe, um bom pai? Será que eu tenho sido exemplo? Será que eu tenho ensinado os meus filhos a amarem Jesus, a serem essa próxima geração que foi falada? Deus, me ensina nessa noite. Me ensina a ser uma voluntária anônima, que te ama, que é leal, que te respeita. Eu vou contar aqui de louvor para nós cantarmos um louvor. Continua orando, falando com Deus. Isso que nós vemos aqui é um espelho para que reflita quem você está sendo e como você pode melhorar o Senhor, como você pode servir,
de forma inteira, né, para o Senhor.